A avaliação aqui em Israel é que a forma como houve a abordagem ao barco Madeleine, no qual viajava não apenas Greta Thunberg, mas também outros 11 ativistas pró-palestinos que buscavam furar o bloqueio israelense e também do Egito à faixa de Gaza. A avaliação aqui em Israel é que a operação transcorreu bem e que é um sucesso do ponto de vista de questões diplomáticas, da crise que poderia ter acontecido. Esse olhar israelense, ele está relacionado basicamente a uma comparação óbvia que é feita em Israel em relação ao que aconteceu 15 anos atrás, quando houve aquela frota de 6 navios que saíram da Turquia, financiados por uma organização islâmica chamada IHH, e que tiveram como objetivo furar o bloqueio à faixa de Gaza em 2010. O bloqueio existe desde 2007, a partir do momento em que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza e expulsou o governo reconhecido pela comunidade internacional, o governo da Autoridade Palestina, e a abordagem israelense, aqueles 6 navios com 600 pessoas a bordo, o nome mais conhecido entre todos aqueles navios é do Mavi Marmará. Naquela ocasião, foi uma abordagem considerada muito equivocada, que causou a morte de 10 membros daquela flotilha da liberdade, autodenominada flotilha da liberdade. Naquela ocasião, 23 soldados ficaram feridos. Uma crise diplomática sem precedentes aconteceu entre Israel e a Turquia, algo que nós já explicamos no vídeo anterior, uma crise diplomática que durou 6 anos, agora também uma crise diplomática, mas naquela ocasião aquela crise diplomática durou 6 anos. Então a avaliação agora, nesse momento aqui em Israel, é de que, ao contrário daquela ocasião, dessa vez foi uma abordagem tranquila, não houve violência, não houve confronto. Greta Thunberg, inclusive, foi fotografada sorrindo, seja lá por questões de ironia, seja lá porque de fato estava sorrindo, não importa, houve naquele momento o registro fotográfico dela sorrindo, recebendo um sanduíche das forças israelenses, de uma soldada israelense, enfim. Então a avaliação é que isso ocorreu bem, em comparação principalmente com aquela experiência de 2010, que é considerada um fracasso, tanto do ponto de vista político quanto também militar, diplomático, enfim, em todas as suas variantes, aquela ocasião é considerada um fracasso. De qualquer maneira, possivelmente vocês já vão ver o vídeo quando tudo isso já aconteceu. Agora eles são transferidos para o porto de Ashdod, no sul de Israel, os 12 tripulantes daquela embarcação. Em Ashdod, eles serão obrigados a assistir aquele vídeo de 43 minutos de duração, com as imagens dos massacres cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 contra as cidades, comunidades e kibbutzim do sul de Israel. Vídeos esses gravados pelas próprias câmeras GoPro que carregavam os membros do Hamas, os terroristas do Hamas. A partir daí, eles serão encaminhados à polícia israelense e também aquela guarda especial responsável por prisioneiros, por pessoas que estão presas. Essas pessoas entraram ilegalmente em Israel, então elas serão deportadas, e a avaliação aqui, segundo a imprensa israelense, é que isso deverá ocorrer o mais rapidamente possível, deverão ser levadas ao aeroporto Ben Gurion, no aeroporto de Tel Aviv, próximo a Tel Aviv, e de lá cada uma dessas pessoas serão devolvidas a seus países de origem, portanto, terão permanecido menos de 24 horas em território israelense. Em relação à acusação, aquele vídeo pré-gravado, inclusive pelos tripulantes, dizendo que eles foram sequestrados por Israel e tudo mais, eu conversei com uma pessoa por aqui que me deu a seguinte explicação. Se essas pessoas dizem que foram sequestradas, então todas as vezes que a marinha italiana, europeia, faz um resgate marítimo e prende imigrantes ilegais que tentam entrar no território europeu e de lá deporta essas pessoas, então todas as vezes que isso acontece, isso também é um sequestro. Enfim, essa é a posição de uma das pessoas com as quais eu falei hoje. A avaliação em Israel, então, é que nesse momento, esse é um episódio que já ficou para trás, inclusive a própria cobertura da imprensa israelense já não se dedica com tanta intensidade a esse episódio, e esse é considerado um fato, então, superado, pelo menos do ponto de vista do que poderia ter acontecido, que poderia ter consequências muito graves para Israel do ponto de vista diplomático. Dessa vez, a princípio, tudo isso transcorreu de uma maneira até mais controlada, claro, em comparação àquele episódio
de 2010, envolvendo o Mavi Marmará, aquele navio e mais outras 5 embarcações que chegaram da Turquia com o objetivo de furar o bloqueio israelense e do Egito à faixa de Gaza.